Já são quase 6 horas. Estou saindo de casa pra ir pra Tóquio. Konnichiwa. E por que que eu não tô pegando o ônibus noturno? Porque é muito desconfortável. Eu acho que eu insisti por muito tempo e aí eu vi que meu corpo começou a apresentar muitas dores, sabe? Principalmente aqui nessa região aqui, que fica muito tensionado. Antes eu não apresentava isso, né? E no ônibus noturno eu chegaria em Tóquio muito cedo pro meu compromisso, né? E eu teria que ficar em, sei lá, em algum karaokê ou algum lugar pra ficar esperando, sei lá, 4, 5 horas, entendeu? Até meu compromisso. E aí eu ficava muito cansada, então, tipo, não valia o esforço, sabe? A gente gasta um pouquinho mais, assim, no Shinkansen. Na ida, eu comprei esse aqui, que seria reservado, e aí eu tenho que chegar no horário exatamente daquele que eu reservei. E na volta, eu comprei esse aqui. Esse aqui seria o assento não reservado, assento livre, que aí você pega logo que tiver disponível. Se não tiver disponível, você vai em pé. Mas é porque eu não tenho horário pra voltar, tipo, eu não sei que horas que termina meu compromisso exatamente. Eu tenho tanta coisa pra fazer esses dias que eu não vejo a hora de ficar em casa e poder descansar, sabe? Ficar uma tarde assim, deitada na cama. Não tem isso. 理解できぬ何も見えぬ静かな街の声が瞳の奥に広がる見えない世界がよく E eu que fui comprar meu café da manhã, que ia ser só esse sanduíche com esse iogurte e água só, né, pra viagem. Aí eu comecei a ver as coisas e fiquei com vontade no Seven. Essa aqui é uma panqueca de maple com margarina. A uva, que faz muito tempo que eu não comia. E é isso daqui, totalmente desnecessário. Salgadinho. Esse aqui é ampan. Eu amo ampan. Café. Ah, Yoshitaka Yuriko. Vários tipos de café, que legal. Olha, e aí você pode escolher se você quer café preto sem açúcar, pouco açúcar, com aquela espuminha, né? Como que fala aquilo? É um creminho. E aí menos ou mais, né? Aí você paga com esses cartão de transporte, né? Ou dinheiro também. Maquininhas normais. Cheguei, gente. Eu subi, era umas 10 para as 11, né? Porque o meu horário é às 11 horas. Aí eu subi lá, a mulher falou assim: seu horário é às 11? Eu falei que é às 11. Aí ela falou: então sobe aqui às 11. Eu vim pra fazer a última fase, a terceira fase de uma audição de uma agência de talentos, basicamente. E eu ia aplicar pra vaga de canto, porque eu gosto de cantar música japonesa e tal, eu queria investir nessa área. E aí eu vim pra essa agência, tinha passado na primeira, segunda fase, eu vim na terceira fase, que era só entrevista. Eis que, tipo assim, mano, a passagem de Osaka pra Tóquio não é barata. Aí de volta deu 25.000 ienes, isso já com desconto de estudante. E antes de vir eu falei pra eles: olha, eu sei que essa empresa ela é dividida em escola e a agência. Eu não tenho como pagar a escola, porque é muito caro, né? Não tem como pagar a escola. E aí a mulher falou assim: você tá fazendo processo seletivo pra agência, não pra escola, então você não teria que pagar nada. Cheguei aqui, mano, nossa, que ódio, que ódio. Cheguei aqui e eles falaram assim: não, pelo seu currículo, porque eu não tenho nada no meu currículo, como eu não tenho nada no meu histórico de vida artística, assim, né, de ter aparecido em nada na televisão, nem muito, como falar,
nada muito relevante. Eles não têm como me colocar já na agência. Eu teria que fazer 1 ano de escola e pagar 1 ano de mensalidade e 1 ano das aulas. Mano, sério, nossa, eu queria me enfiar num buraco. Falei, gente, por que eu vim até aqui então? Tá bom que eu tenho outro compromisso, mas assim, outro compromisso seria totalmente desnecessário. Eu só vim porque eu tinha esse negócio. Sério, vontade de chorar. Eu só gastei dinheiro à toa. Eu podia ter usado esse dinheiro pra muitas outras coisas. Ai, que ódio! Gente, vocês não têm noção. Nossa, sério, não durou nem 15 minutos a entrevista. Não durou nem 10. Eu liguei, eu expliquei minha situação. Eu falei que eu sou bolsista e eu estou me formando, não tenho emprego. Ai, que ódio. Sério. Ai, nossa. Acho que ficou meio difícil de ouvir o que eu tava falando, mas o que aconteceu é que eu passei para a terceira fase desse programa de talentos para entrar nessa agência que na verdade é bem conhecida e por isso eu não duvidei muito, sabe? Não é a mesma agência que fez a minha música, é uma outra bem mais conhecida e totalmente diferente dessa. Eu procurei sobre essa agência, eu vi o que as pessoas falavam e parecia ser confiável. Tem até vários artistas que já fizeram parte dessa agência. Pelo que eu tinha visto, para fazer parte da agência era preciso participar da academia, da escola, ou seja, fazer as aulas primeiro, o que sairia muito caro. Portanto, eu perguntei por e-mail primeiro para a responsável do programa se eu teria que entrar nessa academia, se eu teria que pagar. Porque se fosse isso, eu nem iria fazer a terceira fase em Tóquio, porque eu não tenho como pagar essa escola. E aí a responsável pelo processo seletivo respondeu o meu e-mail dizendo que conversaria comigo por telefone somente. Então ela explicou que o processo seria para entrar diretamente para a agência e por isso não seria preciso eu fazer as aulas, não precisaria pagar nada. Agora eu entendo porque ela não falou por e-mail, né? Porque assim eu não teria registro da conversa. Chegando em Tóquio, eles falaram que eu precisaria fazer parte da escola primeiro, ou seja, pagar as aulas. Eu expliquei que por telefone isso não foi o que me disseram, mas eles nem ligaram, sabe? Nem tentaram se explicar, disseram que era assim mesmo que funcionava. E tipo assim, gente, se eu não entendesse o japonês, se eu não falasse o idioma, eu até acharia que era minha culpa de não entender. Mas eu entendi exatamente tudo que foi me explicado por telefone. E aí eu achei que foi muito de má fé, sabe? Me fazer pagar Shinkansen, pagar o trem-bala, ida e volta, que não é barato, de Osaka para Tóquio, de Tóquio para Osaka, e depois me falar isso. E nem teve processo seletivo, né? Na verdade, foi só uma conversa sobre os meus gostos, sobre os meus objetivos e também uma conversa sobre a escola que eu teria que entrar. E eu fiquei muito frustrada, eu achei muita falta de respeito, eu me senti completamente enganada. Minha vontade era de expor, sabe, essa falta de respeito, mas os estrangeiros não têm muita força no Japão, pelas minhas experiências, ainda mais quando eu não tenho nada registrado para servir como prova. Provavelmente eles acharam que eu indo presencialmente seria mais fácil de me convencer a pagar uma escola de talentos para assim eu entrar para a agência. Nem passeei por Tóquio porque eu não tava com dinheiro, eu tava muito cansada e chegando em Osaka, para piorar, eu caí da escada, torci feio meu pé, fiquei sem conseguir andar por dias e até hoje eu tô sem poder correr longas distâncias, né? Porque antes eu corria 10, 15 quilômetros, agora eu não tô conseguindo. E do dia que eu gravei isso até o dia que eu tô postando já vai fazer o quê? 10 meses. Mas é isso, gente. Eu tentei aproveitar as oportunidades que eu considerava importante pra mim, porque nessa vida, né, é bom você correr atrás do que você quer. E acontece que às vezes a gente acaba se deparando com essas coisas agradáveis, sabe? Mas eu fico aqui torcendo para que vocês não se deparem com isso, para não perderem dinheiro e nem tempo, né? E também para vocês saberem que essas coisas também acontecem no Japão, apesar de tantas coisas boas que as pessoas falam daqui. Mas é isso, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!